Jogo Limpo com Fabiano Rossi. Oferecimento Oliveira Transportes. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Olá, tudo bem? Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. É sempre uma alegria recebê-lo para falar de assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. E o nosso entrevistado é o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Paulo Rui Carnelli. Vamos falar sobre a mobilidade urbana na Grande Vitória. Você sofre com esse problema para sair da sua casa, chegar ao seu trabalho e vice-versa? Pois é um grande problema que a nossa sociedade passa. Vamos ouvir do secretário o que o Estado está prevendo para os próximos meses, próximos anos, para minimizar esse problema. O programa Jogo Limpo já está no ar. Não saia daí. E a gente começa o nosso programa de hoje conversando com o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Paulo Rui Carnelli. Secretário, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Fabiano, como vai? Tudo bem. À sua disposição. Prazer receber o senhor aqui no nosso programa para falar um pouco sobre esse assunto, né? Eu diria até, secretário, que é um grande gargalo da nossa sociedade, porque a sociedade tem crescido muito, né? A gente tem um aumento muito grande de número de carros em todas as vias e, querendo ou não, isso é uma coisa previsível até, as vias elas vão ficando pequenas para a quantidade de carros, não é verdade? E assim, iniciando até a nossa conversa, iniciando o nosso papo, eu queria falar um pouquinho sobre algumas obras que estavam até previstas para o Estado e que foram revistas, talvez a questão até mesmo do orçamento, né? Começando pelo BRT, né? Esse sistema que já é adotado em alguns outros estados, secretário. A imprensa do Estado até noticiou há pouco tempo que o sistema já tinha um início previsto e foi cancelado. Como que se deu essa situação? Há algum tempo o projeto do BRT na região metropolitana vem sendo desenvolvido. Eu acho que é uma solução importante. Eu visitei outros estados e estou convencido de que o BRT no futuro aqui vai estar operando e vai estar trazendo soluções para o transporte coletivo, não necessariamente para o trânsito em geral, mas para as pessoas que usam o transporte coletivo. Mas infelizmente nós encontramos o projeto não concluído. Então houve uma certa precipitação ao se anunciar o início de uma licitação para o BRT. Para você ter uma ideia, essa licitação tratava de um valor de aproximadamente R$1 bilhão para fazer um trecho do projeto do BRT e, no entanto, o valor que nós encontramos de financiamento captado para essa obra era em torno de 530 milhões com o BNDES. E o que nós concluímos, né, num primeiro momento, foi que seria temeroso iniciar essa obra e não deixá-la concluída, ou seja, o BRT é uma canaleta específica para o ônibus na parte central que está projetada, ou seja, usando o canteiro central para fazer as estações e o movimento todo, e o ônibus circularia por ali. E isso precisa ficar pronto de uma estação a outra, porque senão impactaria o viário sem trazer a solução completa. E como nós tínhamos cerca de metade do valor para aquela licitação que havia sido iniciada, o que nos restou foi fazer uma reavaliação e não levar adiante essa obra. E aí o que nós fizemos? Nós, estudando o assunto, chegamos à conclusão que do próprio projeto do BRT, que aliás os nossos técnicos ainda estão recepcionando junto ao consórcio que executou o projeto, ou seja, ele não está propriamente concluso, nós resolvemos extrair algumas intervenções importantes que melhoram tanto para o transporte coletivo como para o trânsito em geral e aplicar os recursos nessas intervenções, porque a gente teria segurança de que elas se concluiriam e trariam melhoras para... Então eu vou citar duas que já estão em andamento, claro, para as quais nós estamos destinando recursos, que é a Avenida Leitão da Silva, que passa a fazer um binário com a Reta da Penha, melhorando o desempenho das duas, e a Leste-Oeste, que já estava em andamento, mas se encontrava paralisada quando nós iniciamos o governo, e nós destinamos parte do recurso para concluir a Leste-Oeste, que é uma via importante que liga a BR-101 e 262 em Cariacica à Vila Velha, na Darli Santos, melhorando o acesso ao Porto de Capoaba e a circulação entre Cariacica e Vila Velha, criando uma nova fronteira de desenvolvimento, porque
Essa via está sendo construída numa região hoje que não é ocupada, então ali a gente poderá fazer uma ocupação racional muito legal e levar desenvolvimento para aquela região, e evitando um fluxo em Jardim América e São Torquato de carretas e de veículos em geral, que hoje é muito ruim. Então essas duas já estão em andamento, nós já estamos utilizando os recursos desse financiamento do BNDES. E outras intervenções extraídas do projeto do BRT, que nós estamos concluindo o projeto para iniciá-las logo mais. Secretário, agora, essas duas obras que o senhor citou, né, a Rodovia Leste-Oeste e a Avenida Leitão da Silva, são dois grandes, eu vou dizer assim, dois grandes problemas que a gente tem em obras, porque são obras que já estão durando muito tempo, né, que tinham previsão de conclusão já há um tempo atrás e não foram concluídas. E a população muitas vezes reclama, muitas vezes tem protesto, inclusive por conta, principalmente da rodovia, da Avenida Leitão da Silva, né, que é um trecho que está dentro da cidade, né, a gente está ali num trecho extremamente urbano, muito movimentado, e a população que vive ali, o comércio que vive ali, né, que está instalado ali, sofre muito com isso, né, porque muitas vezes não tem nem acesso às coisas. Essa pergunta, ela justifica o início da minha resposta e a decisão que a gente tomou. Sim. Ou seja, a gente não pode começar obras e não ter certeza de que vai executá-las. Por exemplo, no caso da Leitão da Silva, o projeto tinha uma incompatibilidade entre o que é preciso para drenagem naquela área, que é uma decisão de prefeitura municipal. Ou seja, a prefeitura nos mostrou que a drenagem que estava sendo executada na Leitão da Silva era insuficiente. Então, nós tivemos que, com a obra já em andamento, resolver o problema de drenagem, e hoje tudo que nós tínhamos que dominar na Leitão da Silva, interferências com postes da Excelsa, com redes da Cesan, com as telefônicas, tudo isso estava mal resolvido, nós tivemos que resolver durante esse ano, e agora a obra está fluindo bem. Só que, surpreendentemente, a gente percebeu que ia ter que gastar o dobro do recurso inicialmente previsto. Ou seja, então, nesses estudos que nós fizemos ao longo de 2015, a gente descobriu duas coisas: que tinha que acertar o projeto da obra que já estava iniciada e que isso iria custar mais. Então, quando eu dei no início essa justificativa de que nós não podemos iniciar uma obra urbana importante, impactando o trânsito, causando problema para quem está no entorno, eu tenho conversado muito com os comerciantes e com a comunidade, explicando a eles. Hoje, eu acho que já tem uma relação boa, eles já estão assim, com expectativa positiva, porque eles estão vendo as obras se desenvolverem. E no caso da Leste-Oeste era o contrário, uma obra importante, que faz uma ligação importante, que não está impactando tanto quem está no seu entorno, mas estava paralisada. Também paralisada. Então, também é uma coisa muito ruim, obra paralisada. Então, exatamente, o reestudo, a reanálise que a gente fez do projeto BRT foi porque, no momento que o país está atravessando dificuldade econômica, e o Estado também, a gente não vislumbra com facilidade a busca de novos recursos, nós iniciaríamos um projeto que tem um custo estimado em 1 bilhão e 800 milhões, com apenas 530 milhões captados. Seria temeroso. Então é o que eu digo, quem anunciou e criou essa expectativa, o fez, e a gente depois viu que o recurso era muito maior necessário, que ele não estava disponível. Então, nós tivemos que fazer um exercício grande junto ao agente financiador, que é o BNDES, e ir lá convencer os técnicos e a direção do BNDES que o melhor era destinar esse recurso para essas obras, né, que eu já me referi a essas duas, e eu vou citar, por exemplo, a BR-101 entre o aeroporto de Vitória e o viaduto da Vale, lá em cima, já em Carapina. Então, nós vamos ampliar essa via, que é um dos gargalos na entrada norte de Vitória. No Portal do Príncipe, nós vamos fazer um novo desenho viário no Portal do Príncipe, facilitando quem sai do porto, quem acessa a rodoviária e quem chega a Vitória pela segunda ponte. Então, por exemplo, são duas obras importantes que nós extraímos do projeto do BRT e que vamos estar implantando com esses recursos. Tá certo, secretário. A gente vai para um rápido intervalo, né? Na sequência, vamos continuar conversando sobre esse e outros assuntos também relacionados à mobilidade urbana aqui no nosso estado. Já explicando aí, o secretário tem explicou a questão do BRT, né? O motivo pelo qual ele não foi executado e também quais são as obras que vão ajudar a melhorar a mobilidade aqui na Grande Vitória. Não é isso? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está de volta.
Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Rui Carnetti. Secretário, ainda falando um pouco sobre o BRT, né, esse sistema de transporte de ônibus com via exclusiva, né, de transporte de ônibus, por meio de ônibus. O senhor explicou um pouco algumas alternativas, né, que podem ser feitas para melhorar a mobilidade. Tem alguns outros pontos que ainda podem ser adotados, algumas coisas a mais que podem ser executadas? O que precisa ficar claro é que nós não estamos negando o BRT, ao contrário, eu já disse que ele é uma solução para Vitória e o que eu visitei no Rio de Janeiro e em São Paulo indicam isso. Eles tinham sistemas de ônibus mais desorganizados do que o nosso, porque o Transcol é uma conquista do Capixaba há alguns anos e ele funciona de forma organizada, apesar de competir com o trânsito. Então, para isso, nós vamos fazer essas obras que eu citei duas, né, na entrada sul e na entrada norte de Vitória, mas também vamos fazer na Lindenberg, entre Cobi e a Darli Santos, uma requalificação, uma ampliação da Lindenberg e vamos discutir com as prefeituras vias preferenciais, ou seja, nós não vamos deixar o transporte coletivo em segundo plano. Também nessas cidades eu visitei vias preferenciais funcionando. As vias preferenciais são faixas à direita, sem grandes intervenções, mas que elas ficam segregadas principalmente para o transporte coletivo, com uma sinalização simples e com alguma fiscalização através de radares, né, nós colocaremos essas faixas preferencialmente para os ônibus. Os carros só vão utilizá-las para conversão à direita. Esses sistemas já tem alguns pontos que funcionam aqui em Vitória, não já, secretário? Em Vitória nós só temos um pequeno trecho. Um trecho, né? Em frente ao Praia Tênis, ali na Desembargador Santos Neves, mas assim, ele serve de ilustração. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, toda é assim e ela tem um fluxo enorme de veículos e ônibus e o transporte coletivo tem preferência, por exemplo. Bacana. Então nós vamos fazer isso e isso já está sendo debatido com as prefeituras porque depende de uma integração entre o sistema de transporte municipal e o sistema Transcol, que a gente já está trabalhando. Então, assim, a gente vai fazer esses investimentos colocando obras alternativas que estão extraídas do projeto do BRT e vamos colocar o transporte coletivo nessas faixas preferenciais e futuramente o BRT poderá ser, vamos dizer assim, na forma original do projeto, complementado. Entendi, mas dentro ainda do sistema assim, de transporte aqui da Grande Vitória e de Vitória especificamente, tem alguma outra obra prevista também nos acessos? Uma obra importante que todo mundo tem expectativa grande, mas nós dependemos de uma decisão do Judiciário, é a ampliação do tráfego na Terceira Ponte. A Terceira Ponte está dentro desses projetos que eu me referi, desse conjunto de projetos que nós extraímos do BRT, uma obra de em torno de 60 milhões, aquela mediana central dela que é fixa vai ser retirada, alguns anteparos laterais vão ser retirados e a gente vai tornar a própria forma que ela tem hoje, sem grandes investimentos em ampliação no tabuleiro da ponte, 3 faixas para cada lado. Isso é possível, já está planejado, já está... Se reajusta do tamanho das faixas, não é isso? Exatamente. Cada faixa reduz um pouquinho, tirando a mediana central, você cria espaço, e você vai ter 3 faixas para cada sentido e uma melhoria tanto no lado de Vila Velha tem que fazer um investimento para poder acessar isso de melhor forma e do lado de cá, na região do Cauê também, resolver aquele problema. Então tem um investimento previsto de em torno de 60 milhões para melhorar a Terceira Ponte, que é um gargalo, tanto para o transporte coletivo quanto para o transporte de veículos individuais, mas a gente depende... de que esse imbróglio que surgiu entre Tribunal de Contas, Judiciário e empresas seja resolvido para que a gente possa fazer esse investimento sem polêmica. Talvez até, secretário, esse seja talvez o grande gargalo mesmo, a Terceira Ponte, como o senhor já falou. Porque Vila Velha tem um fluxo muito intenso, né, para Vitória pela manhã e inverso à tarde, né, de pessoas indo de Vitória para Vila Velha no final do dia. E todos os dias a gente tem um trânsito intenso nessa região ali. As pessoas gastam ali mais de 1 hora, um trajeto que duraria 20 minutos talvez, gastam 1 hora, 1h30 nesse trânsito. Tem perspectiva, já tem uma previsão para que isso se resolva, como o senhor colocou, essa questão? Como eu disse, nós já trabalhamos o projeto, nós não estamos parados, a gente já tem a solução, mas hoje a gente precisa de uma decisão
definitiva da Justiça sobre a questão legal que se tornou a concessão. Ou seja, tem uma concessionária privada, tem o Estado, né, tem o Judiciário envolvido, isso precisa ser pacificado para que o investimento possa ser feito sem polêmica. É lógico que nós não esperaremos todo o tempo, estamos buscando alternativas, mas o ideal é que a questão no Judiciário seja decidida para que a cada momento que você tem que lidar com o assunto, você não tenha que ficar precisando justificar. Então, se tem um novo investimento para ser feito ali, de quem ele é responsável? Quem vai colocar o recurso? É a concessionária? Então, para isso estar bem resolvido, a concessão como um todo tem que estar pacificada e, nesse momento, a gente está aguardando isso para levar adiante os investimentos. Agora, secretário, essa previsão de melhorias, né, na terceira ponte, como o senhor já colocou, ela exclui a possibilidade de construção da quarta ponte, que foi também falada há pouco tempo? Não, ela antecede. A gente acha que é muito mais importante primeiro fazer essa solução na terceira ponte, só que a quarta ponte é um projeto que não está concluído e principalmente os seus acessos. Então, ela foi anunciada de uma forma precipitada. De fato, o projeto da ponte está em desenvolvimento, mas o acesso, tanto por parte de Vitória, que é o mais complicado, ainda não tem projeto. E é um projeto complexo, que tem que passar pela região de São Pedro. Então, a gente precisa primeiro concluir de uma forma correta o projeto da quarta ponte, para depois iniciar o debate sobre a sua execução. Serão cenas dos próximos capítulos aí. É isso. Exatamente. Tá certo, secretário. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando também sobre alguns outros pontos, né, da mobilidade urbana aqui na Grande Vitória. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Rui Carnelli. Secretário, entre essas outras tantas formas que a gente falou aqui de melhorias na mobilidade urbana, uma delas que chama muita atenção, né, e que é muito colocada até por especialistas no meio, especialistas em mobilidade urbana, é o aquaviário, né, que poderia fazer uma ligação aparentemente barata, né, e sem muitos transtornos com relação ao trânsito e impactos na mobilidade, na estrutura das cidades, que seria ligando Vila Velha a Vitória e Vila Velha, Vitória e Cariacica, né? São os três municípios que são banhados pelo mar, né? Pela Baía de Vitória. Como está esse projeto, né? Que foi tanto falado há pouco tempo? Bem, primeiro eu gostaria de deixar claro assim, que nós estamos estudando o assunto aquaviário e vamos trabalhar uma alternativa para que ele seja retomado. Mas ocorre que a gente precisa lembrar a história. O aquaviário já existiu e já transportou muita gente. E era exatamente esse trajeto. Prainha até Vitória, centro de Vitória e até Porto de Santana, em Cariacica. E tinha um fluxo grande de pessoas que usavam isso. Depois, com ele já existindo, foi construída a segunda ponte, se percebeu uma grande redução na demanda. E depois, com a terceira ponte, uma redução maior ainda. Por quê? Porque o sistema Transcol criou novos terminais e permitiu maior flexibilidade e mobilidade para as pessoas dos ônibus. E as pessoas foram saindo da lancha, porque elas tinham que fazer o transbordo de sua casa até próximo do terminal aquaviário e pegar a lancha e depois pegar outro transporte coletivo. Essa demanda caiu tanto que um governador do passado determinou que não mais fosse subsidiado o transporte por lanchas, e por isso ele acabou. E as pessoas não são assim, obrigadas a conhecer essa história. Então essa história nos leva a repensar o aquaviário. Ele não pode ser aquele modelo anterior por ser inviável economicamente e exigir um grande subsídio. Por outro lado, sempre haverá algum público para utilizá-lo, mas as estações foram se deterioraram, né? Elas não estão mais, então vai ter que ter um investimento. Então a gente está estudando a melhor forma de retomar o aquaviário, provavelmente não mais com aquele modelo anterior. Seria um modelo mais amplo, talvez, né, com uma estrutura melhor. Até porque eu penso, secretário, assim, eu não sou especialista na área, né, mas o investimento seria menor, talvez, não, do que outras formas de mobilidade, pelo menos interligando esses três municípios que nós citamos, Vitória, Vila Velha e Cariacica. Na realidade, o problema do aquaviário não é propriamente o investimento nos equipamentos, nas lanchas e nas estações. O problema maior é mesmo de demanda hoje. De demanda. Se você tem uma demanda pequena, você tem que ter um subsídio grande.
O transporte coletivo Transcol por ônibus hoje, no ano passado, teve um subsídio do governo de 115 milhões. Então é um valor significativo que nós colocamos do orçamento público para a tarifa ficar no valor que ela está. Então você tem incompreensão da população de parte, ainda gostaria de ter uma tarifa menor e o governo já subsidia muito. É exatamente esse risco que nós não podemos correr ao pensar para frente um novo modelo de aquaviária. Agora, em relação até, pegando a deixa do senhor, essa questão da tarifa, né, recentemente subiu e tiveram até alguns movimentos contra estudantes e tudo mais. A gente sabe que o momento econômico também não está fácil e todos os setores têm sofrido com isso, né, secretário? Esse aumento repercute um pouco ruim entre as pessoas, porque já é um transporte caro em relação a outros estados, não é verdade? Não, na realidade nós ficamos com a segunda menor tarifa de região metropolitana, tivemos um aumento muito menor do que todos os outros estados, sendo que só tivemos agora em 2015, não teve reajuste, ficou fixa a tarifa, e nós tivemos um cuidado muito grande com isso, né? E como eu disse, o subsídio público ao transporte coletivo já está muito alto, então a gente também tinha que trabalhar com essa possibilidade de não aumentar mais o subsídio do governo. Então a gente trabalhou com as duas coisas. A gente trabalhou para ter uma tarifa que a população não sentisse tanto, um reajuste, e para manter o subsídio do tamanho que ele já tivera e é grande em 2015. Eu acho que o Espírito Santo a nossa região metropolitana ficou com uma tarifa equilibrada e possível das pessoas utilizarem, suportarem, né? E a segunda menor de região metropolitana, mesmo tendo um sistema integrado que faz a pessoa circular, vamos dizer assim, por toda a região metropolitana com uma única tarifa. Entendi. Agora, secretário, ainda voltando no aquaviário, né? O senhor falou um pouco sobre a questão da demanda. Agora, refletindo aqui, a gente pensa assim, talvez com o trânsito que nós temos hoje na Terceira Ponte, por exemplo, como nós citamos pela manhã, o trânsito no final da tarde, né, no sentido inverso, as pessoas talvez não iriam rever essa questão de ter que ir até o aquaviário, digamos assim, esse tempo que ela gastaria, né, para ir até o aquaviário e pegar uma lancha, já que ela não demoraria tanto para chegar até o seu destino? É porque existe uma clara diferença entre o usuário do transporte individual e o coletivo. Antes, essa demanda maior que já existiu no aquaviário era do pessoal do transporte coletivo. Quando o sistema de transporte coletivo ficou mais amplo com a construção de novos terminais, essas pessoas migraram da lancha para o ônibus. Sim. Então, a pessoa que usa carro, o conforto dela é muito maior. Então, ela teria que ir até uma estação do aquaviário, por exemplo, de sua casa até lá de carro, para depois ir para um ponto próximo à estação do outro lado. E hoje, antes esse movimento era muito concentrado no centro de Vitória, e com o desenvolvimento das outras regiões, de Serra, de Vila Velha e de próprio Cariacica, com maior comércio, mudou esse fluxo das pessoas. Então, não existe tanta gente indo da Prainha para o centro de Vitória e de Porto de Santana para o centro de Vitória, como já existiu. Isso que faz a gente precisar repensar o aquaviário em outro modelo. Não necessariamente as pessoas do transporte coletivo vão voltar ao aquaviário. Seria para capturar pessoas que hoje estão andando no transporte individual, no automóvel. E essa é uma forma também de resolver o problema, né? De tirar um pouco o transporte individual das pessoas e usar os transportes mais coletivos. Desde que o desejo de viagem seja compatível com a possibilidade que a gente tem no entorno de Vitória. As pessoas pensam que vão poder viajar de Jardim Camburi para Itapuã, e não é isso que vai acontecer. Só a parte abrigada da Bahia, que é da Terceira Ponte para dentro, vamos dizer assim, em relação ao centro de Vitória, que é possível pensar um aquaviário de valor compatível e de investimento compatível. E aí reduz muito em relação ao desejo de viagem que hoje existe na região metropolitana. Mas assim, até insistindo um pouco, secretário, mas ainda seria uma alternativa a se pensar, não é? Por isso que eu disse que nós estamos trabalhando, repensando de uma forma que a gente possa ofertar um aquaviário diferente do que ele já foi, mas que tenha sentido para ajudar na mobilidade metropolitana, sem, no entanto, impactar de forma significativa os cofres públicos. Entendo. Agora, secretário, até voltando até um pouco nessa questão do transporte individual que o senhor citou, que seria talvez a grande forma de você reduzir um pouco o trânsito nas cidades, né?
tirar a população, um pouco da população que vai no transporte individual para o transporte público, né? Agora, eu penso que essas pessoas deixam de ir no transporte público pela falta, às vezes, de conforto mesmo. O transporte público é um transporte com um calor que a gente está vivendo aí, um transporte público sem ar-condicionado, com poucas acomodações confortáveis. Será que talvez não tenha que se pensar um pouco mais no conforto nos transportes públicos para que a população deixe de utilizar o seu carro e passe a usar um transporte público? Aí a gente volta ao início, né, do que a gente falou aqui, que é a questão do BRT. A gente aposta que o BRT ele vai trazer uma condição melhor, principalmente na velocidade das viagens, reduzindo os custos das mesmas e aí possibilitando novos investimentos, porque você mesmo se referiu à dificuldade que as pessoas têm de pagar a tarifa hoje. Sim. Então fica assim, uma contradição. O que a gente tem que privilegiar? O transporte coletivo, mas ele compete com o trânsito. Então a gente precisa de aumentar a velocidade do transporte coletivo para tirar custos deles, para não ter que repassar as tarifas. Esse é um trabalho que, com essas obras que nós estamos fazendo, a gente tem certeza que vai melhorar. Com esse espaço preferencial para os ônibus, a gente vai melhorar a velocidade das viagens de forma barata e aí a gente vai começar a conseguir reverter essa situação que você colocou. Certo, então a gente espera que realmente essa situação ela se melhorem, né, essas situações, porque a gente sabe quanto a população sofre em relação ao transporte público nas nossas cidades, e não só no sentido de esperar o ônibus, né, de ter um ônibus às vezes com não tanto conforto, mas também no sentido do trânsito estar muito intenso e abarrotado ali, né, e deixar as pessoas tão tempo presas no trânsito, tempo que elas poderiam estar gastando com suas famílias ou mesmo desenvolver algum trabalho, né? É isso? Pois não. Eu acho que, assim, nós todos temos que pensar nessa questão do transporte coletivo como prioridade. Nós vamos fazer isso com esses investimentos, com essas faixas preferenciais e para o futuro cada vez mais temos que trabalhar isso, porque apesar do conforto do automóvel, ele é meio que autofágico. A quantidade de automóvel cada vez maior na rua dificulta muito o transporte de todo mundo. Então a aposta no transporte coletivo, ela é uma questão que todas as cidades do mundo estão discutindo, e aqui eu repito, nós não estamos parados, nós temos um serviço de transporte coletivo que é o Transcol organizado, diferente da maioria das cidades, que funciona, atende uma quantidade de 700 mil pessoas por dia, então ele presta um serviço muito importante e nós vamos continuar trabalhando para melhorar. Tá certo. Secretário, quero te agradecer muito por essa entrevista, falando um pouco sobre a mobilidade urbana na Grande Vitória, né, sobre o que o Estado tem feito para melhorar e o que está sendo previsto também para ser feito aí nos próximos anos, né, nos próximos meses. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. E você conferiu aí a entrevista com o secretário de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, Paulo Rui Carnelli, falando um pouco sobre a mobilidade urbana na Grande Vitória e em todo o Espírito Santo, né? Bom, lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias ainda, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você também pode mandar a sugestão de pauta para o nosso programa e é muito simples. Envie um e-mail para a gente, contato@fabianorossi.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até quarta-feira que vem em mais um programa Jogo Limpo. Tchau, tchau!